Olá pessoal, chegando aqui para fazer a nossa revisão, né, para a nossa prova bimestral, tá? A nossa AP2, né? Essa revisão, galera, eu resolvi escolher 10 questões, né, que caíram em Enems passados, tá certo? Então, além de servir de revisão, né, serve assim também para estudo, né, relacionado com o Enem. Então vamos lá. Questão aqui de 2010. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estânio, por exemplo, e se fundem quando percorrido por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência que opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um, mas após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Então aqui ele explicou basicamente o funcionamento do fusível, né? Um sistema de proteção, né? E ele se funde, né? Ou seja, ele queima, né? Quando ele é percorrido por uma corrente maior do que aquela que ele foi projetado. Por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar o fusível azul, a corrente máxima que pode passar por ele é 1,5 amperes, tá? Se passar uma corrente um pouquinho maior, já 1,6, ele já vai fundir, né? Já vai queimar, tá certo? Então ele vai proteger, né? Porque também, sei lá, a lâmpada for uma corrente mais ou menos desse valor de 1,5, se a corrente for maior, né, passar pela lâmpada, ela vai queimar, tá? Então ele vai proteger como? Ele queima o fusível e não queima a lâmpada, tá certo? Então, normalmente, para proteger, né, qualquer circuito eles colocam fusíveis, né? Por exemplo, se fosse uma TV, a gente perdeu uma TV, né? Melhor perder um fusívelzinho que é baratinho, sei lá, questão de centavos, depois você troca novamente e a TV volta a funcionar, né, o equipamento, ok? Então aqui nós temos o seguinte, vamos organizar primeiro aqui o que foi dado de informação. A potência da lâmpada é 55 watts. E ela está submetida a uma DDP, né, de 36 volts. Então aqui, galera, para a gente determinar o fusível, nós vamos ter que achar a corrente elétrica total. Por que total? Vamos ver aqui no circuito. Tá, ó. Nós temos as lâmpadas são ligadas aqui em paralelo, né? Ó, ele ligou, ó, após o motorista passou a conectá-las em paralelo. Então ele conectou as duas em paralelo e aqui basicamente o que acontece? Ó? No circuito em paralelo, a tensão elétrica de 36 volts vai ser aplicada às duas lâmpadas ao mesmo tempo. Se fosse em série, né, essa tensão seria dividida. Mas o que é que vai ser dividida aqui é a corrente elétrica, tá certo? Então aqui a corrente elétrica, aqui no início, ela vai ser total, tá certo? A corrente elétrica total. Por isso que o fusível vai ser dimensionado por ela. Por que é a total? Porque quando a corrente elétrica chega aqui, ela vai ter dois caminhos para ela se movimentar. Então ela vai se separar, ó. Então vai uma corrente para o primeiro aqui, ó, para essa primeira lâmpada, vamos chamar de I1. E uma parte vai para outra lâmpada que nós vamos chamar de I2, ok? No finalzinho, novamente, as duas correntes vão se encontrar. Essa corrente I2 ela vai chegar bem aqui, ó, e a I1 também. Nesse outro nó, né, elas se encontram novamente e ela vai voltar a ter o valor total, tá certo? Então, por isso que a gente vai dimensionar, né, o fusível pela corrente elétrica total, tá certo? Esse fusível ele pode ser colocado lá em cima ou aqui no final. Então, ele pode ser colocado tanto no início como no finalzinho, que ele vai funcionar do mesmo jeito, tá?
Então aqui, ó, as duas lâmpadas já são ligadas em paralelo e a corrente que passa pelo fusível, né, vai ser dividida para cada lâmpada, do jeito que eu fiz aqui no desenho, tá certo? Então a gente pode concluir, ó, que a corrente elétrica total, ó, que aqui o fusível vai ser dimensionado, vai ser a soma da corrente que passa pela lâmpada 1 mais a corrente elétrica que passa pela segunda lâmpada. Só que a gente vai observar o seguinte, ó, como as duas lâmpadas são iguais, ó, elas têm a mesma potência, elas vão estar submetidas à mesma DDP, então as correntes elétricas que passam por cada uma delas é igual. Então a corrente que passa aqui na lâmpada 1 é igual à corrente elétrica que passa na lâmpada 2, e nós vamos generalizar, vamos chamar de I, tá? A corrente que vai passar pelas duas lâmpadas. Então, para determinar o valor dessa corrente, ó, nós vamos usar aquela fórmulazinha da potência, a PUI, ó, P igual a U vezes I. Substituindo aqui, ó, o valor da potência é 55, o valor do U, né, que é a DDP, é 36, e a gente repete aqui o I, ó. Isolando o I agora, ó, a gente passa o 36 para o outro lado, ele vai dividindo, né? Quando você faz essa continha aí, você vai obter aproximadamente 1,53 amperes, ou seja, a corrente da lâmpada 1, que é igual a da lâmpada 2, é igual a 1,53 amperes, tá? Agora vamos achar a corrente elétrica total, tá? Então a corrente elétrica total, né, que aqui a gente vai dimensionar o fusível, vai ser a soma, né, de I1 mais I2. Então aqui fica, ó, corrente total vai ser 1,53, que é o valor do I1, mais 1,53, que é o valor do I2, né? A gente já viu que aqui são iguais, né? Por isso que a gente está repetindo os valores aqui, ó. Somando 1,53 com 1,53, a gente obtém 3,06 amperes, beleza? Aí, se a gente for olhar lá na tabela, a gente não vai observar esse valor. Então, como é que eu vou dimensionar? Então, galera, o fusível que nós vamos usar nesse circuito, ele deve ter uma corrente elétrica maior ou igual, né, a 3,06. E é até difícil encontrar um fusível desse tipo. Normalmente você vai encontrar maior do que 3, tá certo? Então assim, você vai escolher o que tem valor maior que esse, tá certo? Maior que 3,06. E pela tabela lá, o valor maior é 5, né? Se eu usasse o 2,5, ele também não ficaria legal, né? Porque ele ia desarmar direto, né? Quando a lâmpada ligasse, ia passar duas, né? Ia passar essa corrente por ela, então automaticamente o fusível ia queimar. Então, quando passar uma corrente de 3,06, né? Como a corrente lá no fusível é 5, né? Então ele não desarma, ele só vai desarmar quando for uma corrente de 5 para cima. Aí você pode pensar, não, professor, mas vai queimar as lâmpadas. Não, mas assim, normalmente essas lâmpadas, galera, ela tem um fator de segurança. Normalmente ela suporta uma corrente elétrica um pouquinho maior. Lógico que ela não vai suportar assim o dobro, aí já é exagerado. Ela vai suportar um valorzinho, né, que a gente chama de fator de segurança. Então aqui o fusível, né, que vai ser usado, ele tem que ser dimensionado para uma corrente de 5 amperes. Então, pela tabela ali, galera, é o laranja, tá certo? Então, o fusívelzinho que vai ser usado é o laranja. Então, o item correto é o item C. Pronto, vamos apagar só aqui essas coisinhas que eu fiz para a gente prosseguir. Pronto, vamos para mais uma questão, tá? Então, foi do Enem também 2010. Observe a tabela seguinte, ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 volts da torneira Suprema foi inadvertidamente conectado a uma rede com tensão nominal de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira, tá certo? Então ele diz assim, considere que o modelo de maior potência da versão 220 volts, ó. Então, se a gente olhar aqui, ó, 220 volts está desse lado, né, ó. Qual é o de maior potência? Esse aqui, né, ó, 5.500 watts, certo? Então,
Pegou-se o cara lá, ligou essa ducha aqui, né, essa torneira, né, elétrica, ligou em 127, tá? Então com certeza vai haver uma diminuição na potência, né? Aquilo que nós já comentamos, né? Se você tem uma tensão maior e liga na tensão mais baixa, o equipamento até vai funcionar, mas só que ele vai reduzir a potência dele, vai ficar mais fraco, tá certo? Então isso é que ele quer que a gente determine aqui, ó, tá? Então vamos lá, aqui, ó. Vamos organizar as informações. Estão os dados, a potência da maior torneira, eu quero falar ducha, da maior torneira elétrica aqui é de 220 volts, essa aqui, ó, 5.500 watts, tá? E normalmente ela tem que funcionar com 220 volts. E nós temos que determinar o valor da potência quando ela for atuar, né, trabalhar com uma DDP de 127 volts. E aí, como é que a gente vai fazer? Primeira conclusãozinha que a gente tem que ter aqui, que é o seguinte, ó. A coisa que é constante em qualquer equipamento elétrico é a resistência elétrica dele, tá? Aí a corrente elétrica muda e a potência também vai mudando, né? Dependendo de onde você liga, tá? Na fonte que você vai ligar, tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é encontrar a resistência elétrica dessa torneira, tá certo? Como é que eu encontro? Vamos lembrar, quando a gente vai calcular a potência elétrica, tem 3 fórmulas, ó. Uma delas envolve, ó, as duas variáveis que a gente tem aqui, ó, potência e a DDP. Pronto, aí eu encontro o U, tá? Então, das 3 formas que se enquadra, né, aqui nos dados do problema é essa: P igual a U ao quadrado sobre R. Substituindo, ó, P vale 5.500 igual a 220 ao quadrado sobre R, tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma trocazinha aqui. A gente sobe o R, ó, o R sobe e o 5.500 vai descer, tá? É aquela mesma coisa, ó, a gente multiplica em x, ó. Multiplica em x aqui, ó, fica 5.500 vezes R, tá? E aqui, ó, 220 ao quadrado vezes o que está embaixo. Aqui não tem nada embaixo, professor, mas quando não tem nada embaixo, galera, a gente significa que é o 1. Por quê? Porque 5.500 dividido por 1 é 5.500. Então, quando multiplica em x, vai dar isso, ó, 220 ao quadrado vezes 1 dá 220 ao quadrado. E aqui ficaria, ó, 5.500 vezes R, tá? Mas aí depois esse 5.500 passa para o outro lado dividindo. Por isso que a gente pode fazer isso que eu estou fazendo aqui agora tranquilamente, ó. Eu troquei, ó, passei o R lá para cima, o R subiu e o 5.500 desceu. Pode fazer desse jeito? Pode, que aí você ganha um tempinho, tá certo? Então aqui, ó, se você fizer essa continha aí, depois vocês podem até conferir, vocês vão achar que a resistência elétrica dessa torneira é 8,8 ohms, tá certo? Pronto, já tem o valor da resistência, tá? Agora o que a gente vai fazer, ó? Vamos pegar essa mesma relaçãozinha matemática aqui, ó, P igual a U ao quadrado sobre R, e calcular a potência quando né, nem 110, né? É 127, tá? Tem um errinho aqui, ó. Vamos calcular aqui a potência em 127 volts, tá certo? Acho que eu acostumado muito com os 220, 110, né? Por isso que eu coloquei aqui 110, mas é 127 volts aqui, beleza? Então aqui nós vamos calcular usando essa mesma relaçãozinha aqui, tá certo? Então vamos lá. P igual a U ao quadrado sobre R, substituindo aqui os valores, ó, a potência agora em 127, certo? Ó, vai ser o U, que é a DDP, né? A nova DDP, que a lâmpada vai ser ligada, foi ligada, né? Ela não foi ligada na que ela foi projetada, depois ela foi ligada numa tensão menor, né? 127 ao quadrado dividido pela resistência, que é 8,8. Se você fizer esse cálculo aí, você vai encontrar 1.832,8 watts, né? Então, o valor aproximado da potência ao ligar a torneira. Então, o mais aproximado ali na tabela, o item A, né? 1.830, tá? Tranquilo, né? Questão não tão complexa, tá certo? Só tem que lembrar essas questões aqui, essas formulazinhas, beleza? E esse detalhe inicial aqui, ó, que a coisa que é constante é a resistência elétrica. Vamos lá para mais uma aqui, ó. Uma questão aqui de 2016, deixa eu apagar isso aqui, né?
Então, um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações de 220 volts, 4.400 watts a 6.800 watts. Então aqui nós temos duas coisas. Essa primeira aqui é a DDP, né? A DDP nós representamos pela letra U, né? E aqui é a potência. Esse chuveiro elétrico, a potência dele, a mínima é 4.400 e a potência máxima 6.800. Para a instalação do chuveiro, recomenda-se uma rede própria. Ou seja, galera, é um circuito elétrico só para o chuveiro. Tá certo? Por quê? Porque ele tem uma potência muito elevada e com certeza a corrente elétrica que vai passar por ele é elevadíssima também, tá? Com fio de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica prevista, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Lembra que eu falei que normalmente tem um fator de segurança? Ó? Então, no caso aqui, o fator de segurança que se usa é 10%. Tá? Então, essa potência pode dar 10% para mais ou pode dar 10% para menos, tá certo? Que o chuveiro vai funcionar tranquilamente. Os disjuntores são um dispositivo de segurança utilizado para proteger as instalações elétricas de curto-circuito, né, principalmente, e sobrecargas elétricas. Tá? Sobrecarga é quando tem uma elevação, né, no valor da energia elétrica. E devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo, tá certo? Então ele desliga, né, desarma lá, tá? Quando a corrente elétrica for maior do que a nominal, né, aquele que foi projetado. Aí depois você vai lá, liga novamente e ele volta a funcionar, tá? Isso acontece no dia a dia? Acontece sim. Às vezes você está lá na casa da gente, de repente, a gente nota que está a lâmpada acesa, de repente a lâmpada brilhou bem mais. Ali houve uma sobrecarga na energia, tá certo? Para fazer uma instalação segura de chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser de quanto, tá? Então, para a gente calcular o disjuntor, a gente tem que determinar a corrente elétrica dele, tá certo? Os disjuntores são dimensionados pela corrente, tá? Então, nós vamos usar o que aqui, ó? O valor do U, né, que a DDP é 220. Vou até apagar aqui logo, né? No caso aqui, galera, nós vamos usar a potência maior, né? Porque quando eu uso a potência menor, o meu disjuntor vai funcionar basicamente só quando o chuveiro estiver ligado nessa potência. Quando ele estiver na potência máxima, ele vai desarmar. Então vamos usar o valor máximo de potência, certo? E aí nós vamos obter a corrente elétrica. Aí, que fórmula a gente usa? Se a gente lembrar lá, tem aquela formulazinha que envolve tanto o U, né, o P e o I, que é a PUI, né? Ó, P, que é a potência, igual a U, que é a DDP, vezes o valor da corrente elétrica. Substituindo agora, ó. A potência é 6.800, igual a U, que é 220, vezes I. Isolando o I, a gente passa o 220 dividindo para o outro lado, tá? Para melhorar aqui, a gente poderia até cancelar um zero, né? Aqui, ó, cancela zero. Ficaria 680 dividido por 22. Então, se você fizer essa continha, ó, 680 por 22, vamos obter 30,9 amperes. Ó, então, o disjuntor ele tem que ser maior ou igual a esse valor. Ó. Alguém poderia pensar, botar o de 30, mas o de 30 ele está um pouco menor, né? Tá certo? Então, a gente tem que usar o que tem valor um pouco para cima. Então, o que tem valor maior é o de 35 amperes, então é a letra D. Ok? Apagar novamente aqui para a gente prosseguir. Então, vamos para mais uma aqui. É uma questão também de 2016, tá certo? Ó. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível, tá? A bateria, né, que é a nossa fonte aqui, ó, ela não tem resistência interna, tá certo? Zero. Porque às vezes quando tem uma resistência, aí esse valor aqui dos volts vai diminuir um pouquinho, vai ser perdida, né, uma parte. E os fios possuem resistência nula. Tá? Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A,
B, C, D e E. E rotulou essas correntes elétricas como IA, IB, IC, ID e IE, respectivamente. O técnico concluiu que, respectivamente, que as correntes que apresentam o mesmo valor são. Tá? Então, a gente vai ter que verificar aqui quais são as correntes que apresentam o mesmo valor. Então, vamos relembrar aqui, ó, que é um circuito em paralelo, né? Se a gente relembrar o circuito em paralelo, tem uma coisa que é constante, é a voltagem, né? Então, a voltagem da fonte, né, ela vai ser a mesma que vai ser aplicada aqui nessa lâmpada. Então, essa lâmpada vai receber a mesma tensão, né? Se ela fosse 110, então cada lâmpada iria receber o mesmo valor de 110 volts. Agora, a corrente elétrica ela vai ter o seguinte, ela vai dividir-se, né? Então, aqui no início, né, que a gente já viu em várias aulas, nós vamos ter a nossa corrente total, tá certo? Vamos chamar de IA aqui, né? Usar a nomenclatura aqui do texto, mas esse IA aqui vai ser a corrente total, ou seja, essa corrente quando chega nesse nozinho, ela vai se dividir uma parte para cá, só que aqui não tem nomenclatura, né? Vamos chamar de I3, beleza? Aí quando chega aqui nessa segunda lâmpada, né, ela vai se dividir em outro valor que vamos chamar agora de ID, certo? Para identificar pela mesma nomenclatura aqui do problema. E aqui na outra lâmpada a corrente elétrica se divide em IC, tá certo? Aí depois aqui novamente, aqui no finalzinho, essas correntes vão se encontrar novamente, ó. E ela vai dar o mesmo valor que entrou, que nós vamos chamar de IE, né? Ok. Vamos agora ver aqui. Eu fiz algumas considerações, tá, para a gente observar. As lâmpadas são iguais, ou seja, elas possuem a mesma resistência elétrica. Ó, 3 lâmpadas iguais, né? Idêntica, né? Ó, 3 lâmpadas idênticas. Essa informação é importante porque exatamente para a gente tirar essa conclusão, né? Que elas têm a mesma resistência elétrica, tá? E como o circuito é em paralelo, né, então a DDP-U, né, ó, que ela está representada por V aqui, aplicada em cada lâmpada, tem o mesmo valor. Tá? Outra coisa que a gente tira de conclusão, né? Pela lei de Ohm, o valor da corrente elétrica ele é determinado por essa formulazinha aqui, ó, I igual a U sobre R. Ó, como o U e o R são iguais para as 3 lâmpadas, então a corrente que vai passar por elas também é igual. Então a gente já concluiria aqui, ó, que I3, né, que eu não coloquei aqui, I3. Por que você não colocou o I3, professor? Porque o I3 ele não tá, o eletricista ele não ia monitorar o valor do I3, tá certo? Ó. A gente já conclui, ó, que o IC, ó, que é a corrente que passa na lâmpada 1, é igual à corrente elétrica que passa na lâmpada 2, que é igual à corrente elétrica que passa na lâmpada 3, que é o I3, tá beleza? Aqui no ponto B, o que é que acontece? Ó? A corrente aqui no ponto B, vamos chamar de IB, né? Aqui, ó. Essa corrente elétrica, tá? Você poderia até pensar que seria a corrente que vai passar só na lâmpada 2, não, tá certo? O IB aqui, o que a gente vai notar? Ó? Essa corrente elétrica que está passando nesse trecho B, ela vai ser igual à corrente elétrica que divide-se aqui, ó. Então a corrente elétrica B, ó, IB, ela vai ser igual à soma, né, ó, da corrente elétrica que passa na lâmpada 2, que nós vamos chamar de ID, mais a corrente elétrica que vai passar na lâmpada 1, que a gente chamou de IC, tá? Então, por isso que o IB não é igual ao IC e o ID, beleza? E aqui também, outra conclusão que a gente tira. A corrente elétrica inicial, IA, é a soma das correntes que se dividem em cada caminho, né? Então a gente pode escrever aqui, ó, que IA, vamos escrever aqui, ó, IA vai ser o quê? Ela vai ser a soma, né, da corrente que passa na lâmpada 3, a gente chamou de I3, né? Porque não tinha lá uma letrinha, né, para simbolizar, mais a corrente que passa pela segunda lâmpada, ID,
mais a corrente elétrica que passa pela lâmpada 1, que é IC. Ok. Já no finalzinho do circuito, a corrente IE, ela é a junção também das correntes que passaram em cada caminho, ou seja, ela vai ser o mesmo valorzinho aqui, ó, IE. Então a gente já conclui ali, ó, que o IE é igual ao IA, tá certo? Ó, IA é igual ao IE, tá? Porque exatamente aqui, ó, no início e no final as correntes são os mesmos valores, né? Porque no início ela se divide e no final ela se junta. No início as correntes se dividem para cada caminho e depois cada caminho se junta novamente os valores, né? E no finalzinho vai dar o mesmo valor que iniciou, tá certo? Então aqui a gente já conclui, ó, que as correntes vão ser iguais aonde? Aqui em C e D, ó, IC igual a ID, e no final e no início, né, IA igual a IF, ou seja, se a gente observar aqui o item que tem essa resposta é o item A, ó. IA igual a IE e também IC igual a ID, tá? Então, vamos apagar aqui novamente. Não é uma questão tão complexa, mas seria que lembrar só esses detalhes, né? Que a corrente elétrica se divide e como nós temos lâmpadas iguais, né? Então elas têm resistência iguais e como é um circuito em paralelo, né? A DDP é a mesma em cada uma delas, tá? Então consequentemente elas vão ser submetidas à mesma corrente elétrica. E lembrar daquele outro detalhe, né? A corrente elétrica ela se divide no início e depois ela se junta novamente, né? Porque o circuito, galera, a corrente elétrica ela fica indo e voltando, tá certo? Ela vem e volta, ela fica indo e voltando no circuito, né? Tem essa circulação, ela fica se alternando aqui no circuito elétrico. Vamos lá para uma Enem 2017, ó. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em grandes avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. Ó, resistor ôhmico significa o que, galera? Vamos essa palavrinha aqui é importante. Resistor ôhmico, ele tem resistência constante, certo? Resistência, CT é constante, ou seja, não muda, tá? E principalmente quando nós não temos mudança de temperatura, tá certo? Cobriu até um pouquinho aqui, né, o termo. Então, resistor ôhmico, vamos pintar aqui, né? Vamos, ó. Resistor ôhmico, essa palavra é importante, beleza? Só pintar aqui para a gente também. E a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Representa um resistor ôhmico, né, e as respostas elétricas sobre esse resistor são mostradas aqui no gráfico, tá? O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohms é igual a quanto, tá beleza? Então aqui no problema, vamos organizar aqui, ó. Ele quer o que? Ele quer que a gente calcule a resistência elétrica, né? Vamos até marcar aqui, ó. Ele quer o valor da resistência elétrica, o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia, beleza? Só que o gráfico aqui que foi dado, ele é o gráfico da polianilina na ausência de amônia, tá? Então não dá para a gente determinar o valor, né, da resistência elétrica direto por esse gráfico, tá? Só que ele diz aqui que quando esse polímero aí, a polianilina, ela vai ter a resistência elétrica, ó, resistência elétrica quadruplicada quando exposta a altas concentrações, tá certo? Então nós vamos fazer o cálculo inicial aqui, né, para ela sem, né, a presença de amônia, e depois nós vamos fazer o que, ó?
Como vai ser quadruplicado, a gente multiplica por 4, tá certo? Então, pelo gráfico, a gente pode calcular a resistência elétrica da polianilina, né, na ausência de amônia. Como? Tá? Vamos lembrar da formulazinha, ó. Pela lei de Ohm, ó, R é igual a U dividido por I. E nesse gráfico aqui, galera, se a gente pegar qualquer ponto dele, tá? A gente vai obter o mesmo valor para o R, ó. Por exemplo, vamos pegar um que é mais fácil aqui, vamos pegar esse aqui, ó. Esse segundo, ó. Nós temos o valor aqui do U, né, que é dp, ó. Vale 1, que é o U, né, ó. Nós temos o valor da corrente, que é 2, tá? Agora não podemos esquecer desse fatorzinho aqui, ó, 10 elevado a menos 6, ó. Então vamos substituir aqui, ó, pelo gráfico ali, ó. O valor aqui, ó, do I e o valor do U estão aqui respectivamente, ó. Então o valor do U vale 1, né, ó, e o valor do I 2. Não podemos esquecer, né, de 10 elevado a menos 6, certo? Pronto. Aí vamos lá, ó, 1 dividido por 2 tá o igualzinho aqui, né, para não ter problema, certo? Então 1 dividido por 2 dá 0,5, certo? R igual 0,5. Agora vamos fazer uma jogadinha, tá? Eu vou passar essa potência de 10, né? 10 elevado a menos 6 para cima, tá? Quando eu faço isso, galera, só é trocar o sinal do expoente, então ele vai ficar positivo. Então a resistência 0,5 vezes 10 elevado a 6 ohms, beleza? Esse não é o valor que eu quero encontrar, esse é o valor da resistência sem a amônia, tá? O problema é para a gente calcular o valor da resistência elétrica quando a polianilina está na presença de alta concentração de amônia, a polianilina, tá certo? Então vamos lá. Então nós vamos fazer o que, ó? A altas concentrações de amônia, a resistência elétrica da polianilina é quadruplicada. Então nós vamos fazer o que aqui, galera? Então a resistência da polianilina vai ser 4 vezes esse valor que nós encontramos, ó. R vai ser igual a 4 vezes 0,5 vezes 10 a sexta. Poxa vida. 10 elevado a sexta. Beleza? Fazendo aqui a continha, ó, multiplica o 4 por 0,5, dá 2, né? Dá 2,0, certo? Vezes 10 a 6 ohms, né? Então é o item correto aqui, né? O item tá certo? Observe uma coisa, se você tivesse feito só o cálculo aqui da primeira, tem resposta. O pior que tem resposta aqui, tá certo? Por que que tem resposta? Ó, não tem 0,5 vezes 10 a 6, professor, mas tem esse valor aqui do D, ó. Por quê? Porque, ó, 0,5, galera, é a mesma coisa, é a tal da pegadinha, né? 0,5, se eu expressar isso aqui em forma de potência de 10, seria 5 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Estou eliminando a vírgula ali, ó. 10 a menos 1 vezes 10 a 6, tá? Quando você faz essa continha ali, ó, essa potência de 10, ó, o resultado vai ser 5 vezes 10 elevado a 5, certo? Ou seja, teria resposta, né? Então, se você fizesse isso aqui, ó, só isso no início, você marcaria o item D, estaria errado, né? Então, teria a tal da pegadinha, beleza? Então, muita atenção nesses casos, galera. Ó, tinha que observar essa observaçãozinha aqui, essa descrição aqui, né, no texto, ó, que a polianilina, ela tem a resistência quadruplicada quando exposta em altas concentrações de amônia.
Pronto. Uma questão simples, mas tem que ter bastante cuidado, né, com esses detalhezinhos, ok? Vamos para mais uma aqui. Deixa eu só apagar para a gente continuar. Questão 6, tá? A questão do Enem 2017. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecarga em circuito quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal. Nesse caso, o fusível vai queimar, né, quando a corrente for maior. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão para que o fusível não queime? Tá certo? Então aqui a única informação que foi dada para a gente foi a corrente elétrica que passa no fusível, que é 500 mA. Aí, galera, a gente já transforma para amperes, tá? Então, para transformar isso aqui, vocês vão dividir por 1000, tá certo? Então, divide esse valorzinho por 1000. Então, dividir por 1000 é você pegar a vírgula que tem um número, não tem vírgula aqui, ó, mas todo número inteiro tem uma vírgula no final. Você vai deslocar essa vírgula 3 casas, ó. Então ficaria 1, 2, 3. Então a vírgula vai ficar aqui, ó, antes do 5. Então por isso que dá 0,5 amperes, ok? Que foi que ele deu mais aqui pra gente? Nada, tá certo? Então a única coisa que ele quer que a gente encontre é o valor da tensão total, tá certo? Aqui, galera, a gente tem um circuito misto, tá certo? Esse circuito misto, vamos lá, deixa eu escrever aqui. Então temos o circuito elétrico misto. Aqui, ó, a gente analisando, basicamente a única coisa que eu tenho aqui é a corrente elétrica que vai passar no fusível, né? A corrente elétrica aqui que eu chamei de IF, né? Ó. IF, tá? Então ali, ó, corrente que vai passar por aqui, fusível é 0,5 amperes. Então temos um circuito elétrico misto, né? Então os resistores, ó, 120 de 60, eles estão em paralelo, beleza? Ó. Pessoal, essa parte de cima lá do circuito, como eu não tenho nenhum valor dela lá, então a gente vai até esquecer, porque eu não vou precisar para a gente fazer o cálculo do U aqui, ó, certo? Então esses dois resistores, né, o de 120, ó, e o de 60, eles estão em paralelo, tá? E o equivalente que eu obtenho deles vai ficar em série com o resistor de 40, ó, eles vão ficar em série aqui. Ou seja, aqui nesse circuito, galera, a DDP, que é o U, ela vai ser dividida em duas partes, ó. Ela vai daqui para cá, ó, nós vamos ter, vamos chamar aqui de U1, beleza? Não, deu 1, mas dá para entender, tá certo? Então, daqui para cá, ó, nós vamos ter uma tensão elétrica que eu vou chamar de U1. E desse outro, ó, no resistor de 40, nós vamos ter também. Por que você dividiu aí, professor? Porque aqui eles estão em série, tá certo? Ó. Esses dois em paralelo ali vão estar em série com o de 40. Então, por isso que a tensão elétrica vai se dividir para eles dois. Então, vamos chamar aqui de U2. Tá? Então, ó, a DDP vai ser dividida, né, para os resistores que estão em série. Ó. Então, estão em séries esses dois aqui, que eu obtenho um equivalente. E vai ficar em série com o de 40, beleza? Então aqui a gente já tira essa conclusão. Então, para calcular o U, que é o valor que eu quero, eu tenho que saber o valor da tensão aqui nesse primeiro lado e tenho que saber o valor da tensão no segundo lado, que é o U2. Tá? Então, como é que nós vamos calcular? Ó? Dá para a gente fazer o seguinte: aplicar a lei de Ohm para esse resistor de 120 e calcular o U1. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma resistência dele, ó, e tenho uma corrente que passa por ele aqui. Ó. Vamos aproveitar aqui esse lado do circuito ali. Ó, tá? Então ali nós temos o seguinte, ó, lei de Ohm aplicando ali, ó, U é igual a R vezes I, né? Ó. Então o U vai ser igual a quanto é o R, né? Naquele caminho lá. Eu estou usando esse caminho aqui, ó, tá certo, pessoal?
caminho que eu tenho a corrente e tenho o valor da resistência. Então eu tenho o valor do R, que é 120, tem o valor da corrente que vai passar por lá, né, que é a mesma corrente que passa no fusível. A corrente que passa no resistor de 120, ela vai passar no fusível e ela vai chegar bem nesse nozinho aqui, tá certo? Então, fazendo essa continha aí, vocês vão encontrar que é 60 volts. Bom, nós já encontramos o U1. Agora o U2, galera, a gente vai ter que fazer umas coisinhas aqui, ó. Nesse nó aqui, a corrente elétrica que chega, ela vai se dividir também para esse lado, ó. Vamos dizer que vai vir um I2 para cá, tá certo? Vamos chamar aqui de I2. E bem aqui, ó, não, I1, vamos chamar de I1. Na verdade, acho que eu vou chamar de I1. Vamos chamar de I1, certo? Vamos chamar aqui de I1. Ó, então a corrente elétrica, quando ela chega aqui, ela se divide em uma parte para cá, uma parte para cá e uma parte para esse outro lado, que eu nem vou colocar, beleza? Que eu disse que a gente ia esquecer, né? Que eu não tenho muita informação daquele lado. Aí quando essas correntes elétricas chegarem aqui, elas vão se juntar e vai dar um novo valor que nós vamos chamar de I2, certo? Então, galera, para mim encontrar o U2, ó, nós vamos usar a lei de Ohm, né, ó. Eu vou precisar saber da resistência, eu já tenho, que é 40, mas falta me saber o valor do I. Então, nós vamos ter que encontrar esse valor do I2, ó. Então, a gente já vai concluir o seguinte ali, ó. Vamos lá, ó. Para determinar o U2, a gente deve conhecer a corrente elétrica I2, beleza? Foi o que eu já falei, que atravessa o resistor de 40. E essa corrente elétrica, ela vai ser a soma, né, dessas duas correntes aqui que se juntam aqui, ó, nesse nó. Ou seja, o I2 vai ser a corrente que passa pelo fusível, mais a corrente que passou pelo resistor de 60. Nós chamamos de I1. E aí, como é que eu acho? Se eu não tenho o I1, professor, mas eu já tenho o seguinte, ó. Nesses ramozinhos aqui, eu já tenho o valor do U e já tenho o valor da resistência, ó. Eu tenho o valor do U e tenho o valor da resistência, então não dá para me achar o valor do I, tá certo? Então, usando aqui a lei de Ohm, ó, U igual a R vezes I, ó. O U, que é o U1, né, ó, que é a tensão, que é a DDP que está sujeita ao resistor de 60, né, ó, ela vale 60 volts, a resistência lá é 60 vezes I1, então a gente vai encontrar, ó, então aqui, ó, 60 passa dividindo, ó, 60 dividido por 60 é igual a 1 ampere, pronto, agora já ficou fácil, ó, já melhorou, né, ó. Então dá para a gente encontrar o I2 agora. Ó. O I2 é IF mais I1, né? Ó, o IF nós temos que é 0,5, substituir aqui, ó, 0,5 e o I1, né, que nós já tínhamos achado, vale 1. Então aqui vai dar quanto? 1,5, né? Ó. Pronto, ó. Já dá para a gente achar o U2, né? Por quê? Porque o U2 vai ser o R, que nós já temos, que é 40, e o I, né, que é o I2, que a gente já obteve aqui, que é 1,5. Então vamos lá, ó. Aplicando a lei de Ohm para o resistor de 40 e encontra-se o U2, ó. Então o U vai ser igual a R vezes I, ó. Então o U2 vai ser o valor da resistência lá, ó, que é 40, e vezes a corrente que passa por lá, que é 1,5. Então se a gente multiplicar, vai achar 60. Pronto, agora já temos, beleza. Eu quero o valor do U, né? O U vai ser U1 mais U2, ó. O U1 está aqui, ó, e o U2. Pronto, só é aplicar agora. Então o U vai ser U1, que é 60, mais o 2, que também é 60. Então somando dá 120. Ó. Então é o item D. Tá? Observe que não é questão complexa, beleza? Mas assim, tinha um trabalhinho, né? Porque a gente teria que ir fazendo aos poucos, né? E teria que ir dividindo o circuito em partes, né? E teria que ir fazendo por parte até chegar no finalzinho lá, beleza? Tá? Isso aí, galera. A gente aplica sempre essas coisas, as características dos circuitos, né? Ó. Característica de um circuito em paralelo, né? Ó. A corrente elétrica se divide e a tensão elétrica é a mesma. Ó. Por isso que aqui a gente aplicou aqui, ó. Nós aplicamos os 60 volts também aqui no resistor de 60, né? Porque como ele está em paralelo, ó, a tensão elétrica é igual nos dois. Agora, por que o senhor dividiu aqui, professor, a tensão elétrica, né? E o 1 e aqui o 2? Porque aqui eles estão em série, né? Ó. Já em série, o que acontece? Corrente elétrica é constante e a tensão, né? E a DDP é que se divide, tá ok?
Então essas características são muito importantes na hora da gente resolver essas questõezinhas de eletrodinâmica, tá? Uma questão agora do Enem 2018. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Só lembrando, né, que tensão é a mesma coisa que DDP, né? Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação U igual a 10I mais I2, né? Por esse gráfico a gente observa que é uma parábola, embora seja bem suave, né? Às vezes dá a impressão de uma reta, né? Mas é uma parábola, então essa parábola ela é representada por essa funçãozinha aqui, ó, U igual a 10I mais I ao quadrado, é a função do segundo grau, beleza? O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente elétrica, então ele quer que a gente, a partir disso, né, a gente represente o gráfico da resistência elétrica em função da corrente elétrica, certo? Então vamos lá. Se a gente relembrar a lei de Ohm, a gente sabe que ela é representada, ó, U é igual a R vezes I, tá? Então aqui vamos botar o R, né, em função dessa igualdade, ó. Então vamos isolar o R, tá certo? Ó, então o R, ó, passa o I para o outro lado, ele vai dividindo, ó, R é igual a U sobre I. Eu até ensinei um triângulo, né, galera, ó. E você já tiraria até essa fórmula direto dele, ó. Esse triângulo seria aqui, ó, o RUI, né? Vamos lembrar, RUI é R, aqui, ó, ficaria o R, U e o I, né? Ó. Como eu quero isolar o R, né? O que você faz, ó? Você tipo taparia aqui, né? Ó, R. Aí quer dar a impressão, aí fica U traço I, ó. U traço I dá a impressão de uma divisão, tá certo? Se eu quiser determinar o I, mesmo jeito, ó, você tapa aqui, ó, bota a mão aqui em cima do I, vai ficar U sobre R, ó. Fica I igual a U sobre R. E a terceira fórmula que a gente pode encontrar, eu taparia aqui o U, né, ó. Quando eu tapo o U, ó, vai ficar R traço, né, esse traço não, né, essa linha vertical, ou seja, isso é uma impressão de que de uma multiplicação, R vezes I, ó. Ok? Então esse triângulozinho aqui é legal que você não precisa memorizar as três fórmulas, né? Você tira as fórmulas dele. Lembra aí do RUI. Pronto, então o que é que a gente faz agora aqui, galera? Vou substituir o valor do U aqui, né, para a gente achar uma relação, né, entre R e I, né? Eu vou deixar R em função de I, ó. Então, substituindo, né, o U por 10I mais I ao quadrado, então fica, ó, U 10I mais I ao quadrado. A gente pode colocar o I em evidência, né, ó, colocando o I em evidência, aí ele vai multiplicar 10 mais I. Então eu vou tirar um I aqui do 10, ó, e tiro um I também do I ao quadrado, por isso que vai ficar I vezes 10 mais I. Posso conferir? Pode, né? Só fazer assim, ó. Esse I vai multiplicar o 10, né, ó, multiplica o 10, e esse I também vai multiplicar o outro I, ó, tá certo? Ó. Então vamos conferir, ver se está certo. I vezes 10 dá 10I, beleza. I vezes I dá I ao quadrado, pronto. E aqui, ó, mais com mais dá mais, né? Fica o sinalzinho. Pronto, então tá corretinho. Então, colocar em evidência é isso, né? Isolar o termo que é comum aos números, né? E retirar dos outros números, né? Então, por isso que fica o parênteses. Pronto, só o filé aqui, ó. Eu consigo cancelar o I aqui, ó. I com I, ó. Então sobra o que, galera? Sobrou só que R é igual a 10 mais I. Ou seja, a função que representa R em função de I é a função do primeiro grau, né? Ó. É uma função do primeiro grau, onde o gráfico ele vai ser uma reta inclinada, ó. Então aqui, galera, a gente já poderia excluir alguns gráficos. Esse aqui não é reta inclinada, nem esse. Esse último é uma parábola, também exclui, ó. Então sobrou só vou repetir aqui o item C, né? Esse item C está repetido aqui, galera, tá certo? Então esqueçam esse item que não existe, tá? Então aqui, ó,
E essa função a gente vai ter umas características, né? Esse termo 10 aqui nós chamamos de coeficiente linear. O coeficiente linear, pessoal, é onde o gráfico começa, né? E ele vai ser o ponto na vertical, né? É como se fosse o y, beleza? Seria o y 10 e o x 0, né? Mas aqui quem é 0 é o i, ó. O i 0 e o r vai valer 10, certo? E o númerozinho que está próximo do i, né? Ele é o chamado coeficiente angular, né? E aqui, ó, quando não tem nada aqui perto do i, né? Significa que é o 1 que está multiplicando. Então o coeficiente angular é 1, tá? Se a gente observar aqui, ó, no item C, o gráfico está começando no 0, tá? Então aqui já está errado, né? Então começou no 10, foi esse o gráfico no item D, né? Então o corretinho ali é o item D, certo? Houve essa repetição aqui no C, né? Mas não tem problema não, tá beleza? Então o item corretinho é o item D, né? A função que representa, né, a resistência em função do I é R igual a 10 mais I, e o gráfico, né, que representa isso seria esse aqui, né? Tá, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Questão 8, né, do Enem 2018. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela, né, o tal do touchscreen, né? Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem, né, é uma simplificação do circuito formado pelas placas em A e B, em que A e B, né, representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, nessa situação inicial aqui, pessoal, o que acontece? Ó, o circuito está aberto aqui nesse ponto e está aberto aqui no final, ou seja, esse circuito aqui do finalzinho não está valendo nada, não vai funcionar nada por ele. Vai funcionar só essa parte aqui, ó, que ficou, só esses resistores 2 de 4, ó, e eles, nesse caso eles estão aqui em série, né? Se eu fosse falar em resistência equivalente, né, quando está aberto o circuito, seria somar os dois, então daria 8 kΩ. Tá? Mas ele fez o seguinte, ó, ele quer que a gente ache a resistência equivalente no circuito quando você fecha o circuito no ponto A. Ó. Então quando eu fechar aqui, ó, fechei bem aqui, ó. Então, fechou o circuito, né? Então agora quem não faz mais parte do circuito é esse último resistor, beleza? Então o que é que a gente vai notar? Como é que ficou meu circuito agora quando eu fechei? Quando fecha em A, ó, a gente vai ter um circuito misto, ou seja, esses dois resistores aqui de cima, esses dois de 4K, né, eles vão estar em paralelo, e o equivalente desses dois vai ficar em série com o outro de 4, tá certo? Pronto, então o que é que a gente vai fazer primeiro? O que é que a gente resolve primeiro, professor? Nós vamos achar o equivalente aqui dos dois resistores em paralelo, certo? Então vamos encontrar o resistor equivalente em paralelo. Ó. Como eles são iguais aos dois, ó, só o filé, não, ó. Esses dois em paralelo aqui são iguais, ó. Então nós vamos usar essa relaçãozinha aqui, ó. A gente já viu em aulas anteriores, quando eu tiver em paralelo, né? O valor do equivalente vai ser a resistência dele dividido pela quantidade, pelo número deles, né? Então fica como aqui, ó. O resistor equivalente vai ser a resistência que é igual, que é 4, né? Ó, dividido pela quantidade deles. Então nós temos 2, né? Então dividido por 2, então como resultado a gente vai obter 2 ohms. Tá? Então esse circuito agora, digamos que se eu fosse representar esse circuito agora, ele ficaria desse jeito, ó. Vamos arranjar um cantinho aqui para sumiria isso aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui some, certo? Ó. Não dá para apagar, né? Vamos dizer que isso aqui some, ó. Tá, vamos até tentar riscar aqui, ó. Então digamos que essa parte some, ó. E ficaria não um resistor de 4, ó, ficaria um resistor de 2 K ohm. Tá? Então o equivalente, né, que eu tinha 2 em paralelo,
ele vai equivaler só a um de 2k ohms, tá? Então agora esse cara é em série, né? Ó. Então, como ficou em série, o que é que acontece? O resistor fica em série com o resistor equivalente, foi esse aqui de 2, né? Ele fica em série com o de 4, então a resistência equivalente do circuito vai ser o que? É a soma, né, galera? Circuito em série é a resistor equivalente à soma dos resistores, então vai ficar 2 mais 4 igual a 6. Seja o item correto, é o item C. Ok, deixa eu apagar aqui. Vamos lá, vamos para a próxima. 9ª. Questão do Enem 2019, questão do ano passado, né? Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms que a conecta à rede de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Então, o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então, aqui novamente tem um circuito misto. Então aqui são as lâmpadas, né, que tem 200 ohms, e temos a TV, que é 50 ohms. Eles estão ligados em paralelo, né? E esses em paralelo, eu posso achar um equivalente e vai ficar em série com esse resistor de 10, tá certo? Então aqui vamos ver, ó. Inicialmente aqui no circuito, né, nós vamos ter a corrente total, né? A corrente total. Quando ela chegar aqui, ela vai se dividir nos caminhos, né? Ó. Ela vai se dividir para a lâmpada, né? Vamos chamar aqui I da lâmpada. Como as lâmpadas são iguais, então a corrente por elas também vai ser igual. Então I para a lâmpada aqui de novo. Aqui também, né? I para a lâmpada de novo. E aqui de novo, né? I para a lâmpada. E aqui de novo. I para a lâmpada. E aqui vai uma corrente elétrica para a TV, né? Vamos chamar de... Deixa eu apagar aqui. Vamos chamar de IT, né? Corrente elétrica que vai passar pela TV, IT. A gente já poderia até tirar uma conclusãozinha aqui, ó. A corrente elétrica total, e lembrando que no finalzinho aqui a corrente elétrica vão se juntar novamente, né? E vai ser o valor I total. A gente já poderia escrever até aqui, ó, que é a corrente elétrica total. Como as correntes nas lâmpadas são iguais, a gente poderia dizer que N, né, seria o número de lâmpadas, vezes a I, né, que vai passar em cada lâmpada, mais a corrente elétrica na TV, né? Meu T aqui ficou meio... corrente elétrica na TV, tá? E aí, como é que eu vou determinar a quantidade dessas lâmpadas? Então vamos ver o seguinte, ó. Então a gente tem um circuito misto e a gente vai considerar aqui a tensão elétrica aplicada na lâmpada e na televisão de 90 volts. Por quê? Porque a tensão elétrica mínima para a lâmpada, para a TV funcionar é de 90 volts. E então aqui, galera, como esse circuito, essa parte paralela vai estar em série com essa parte do de 10, então ali, ó, essa de 120 vai se dividir por 2, né? Ó. Então ela vai se dividir para esse circuito aqui em paralelo, ou seja, lá vai ficar 90, e a gente sabe que vai somar, né? Ó. Então 120 vai se dividir em 90 mais 30, né? Ó, então aqui nesse resistor de 10, a tensão aplicada sobre ele vai ser de 30 volts, tá certo? Então aqui dá para a gente fazer o primeiro o cálculo da corrente elétrica total do circuito, tá certo? Ó, a corrente total do circuito, tá? A gente usa a lei de Ohm, ó, I igual a U sobre R. Então o I aqui aplicado nesse resistorzinho de 10 ohms é quanto? Então o I vai ser o U, quanto é o U dele? O E dele é 30 volts, ó, 30 volts dividido pela resistência que é 10. Ó. Então vai ficar, ó, 30 sobre 10 igual a 3. Ok? Pronto, já achamos a corrente elétrica total.
Agora vamos calcular a corrente elétrica que passa, né, que deve percorrer cada lâmpada, tá certo? Como é que a gente vai calcular? Usando novamente a lei de Ohm, ó. I igual a U sobre R. O U da lâmpada é quanto? É 90, tá certo? Então vai ficar 90 dividido pela resistência dela, que é 200. Então, dividindo aí, vocês vão encontrar que a corrente elétrica que vai passar em cada lâmpadazinha aqui é 0,45 amperes. Dá para a gente calcular também a corrente elétrica que vai passar na TV, ó, usando novamente a lei de Ohm. I igual a U sobre R. O U 90, né, que é o mínimo que a TV suporta. Se a gente fosse, não dá para usar o 130, né, porque minha fonte só é 120, ó, tá? Nem 120, né? Poderia usar até o de 100, mas se a gente usasse o de 100, galera, a gente já ia ver que a corrente elétrica ia diminuir, certo? Porque se fosse 100 aqui, aqui seria 20, ó. Então 20 dividido por 10 eu daria 2 amperes. Então a corrente total seria menor, ou seja, a quantidade de lâmpadas já ia diminuir. Então a quantidade máxima de lâmpadas vai ser dada quando você usar 90 volts, que é o valor mínimo, né, de tensão que a TV deve ser ligada. Então, fazendo a continha aqui, ó, na TV vai passar uma corrente de 1,8 amperes, tá certo? Então, a corrente total divide para as lâmpadas de televisão. Então, o valor da corrente que vai para as lâmpadas, né? Para as lâmpadas seria, ó, N vezes I, né? Ó, tá certo? Então, a corrente total que vai para as lâmpadas, pessoal, vai ser a diferença entre a corrente total e a corrente que vai passar na televisão, tá certo? Então vai ser 3 menos 1,8, ou seja, 1,2 amperes. Ou seja, esse 1,2 amperes vai se dividir pelas lâmpadas aqui. Então, quantas lâmpadas vão suportar, né? Por quantas lâmpadas vão passar 1,2 amperes, certo? Então, como é que a gente faz, ó? Só é você dividir, galera, a corrente, né, que vão passar por elas, né, pelas lâmpadas, pela corrente de uma única lâmpada. Então fica assim, ó, 1,2 dividido por 0,45, a gente vai obter 2,6, tá certo? Pô, mas não tenho duas lâmpadas e 0,6, né? Ninguém tem duas lâmpadas e meia, então só podemos usar quantas lâmpadas? E eu não posso usar 3, tá certo? Eu não posso usar um número maior, então nós vamos usar 2 lâmpadas, tá? Para que esse circuito, né, funcione direitinho, né? Só posso ligar 2 lâmpadas. Ele tinha aqui 5 lâmpadas. Então, quando ele ligar 5 lâmpadas, galera, o que acontecer? A televisão não vai funcionar. Porque com certeza, quando eu boto mais lâmpadas, o que vai acontecer? A corrente elétrica que vai passar na lâmpada vai ficar menor, certo? A gente pode até fazer aqui, ó. Se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 0,45, vamos ver aqui, ó, 5. Vamos lá, fazer essa continha aqui, só para a gente ver como é que ficaria. 5 vezes 5 dá 25, vai o 2. 5 vezes 4, 20, e 2 dá 22. Então, ó, pela 5 lâmpadas vão passar 2,25 amperes, tá certo? Então vai sobrar quanto para a lâmpada? Ó? Só é subtrair a corrente total, vai ficar 3, ó, 3 menos 2,25. Se você fizer esse cálculo aí, a corrente aqui vai dar 0,75. Ou seja, a lâmpada ela não vai funcionar legal, porque a potência dela vai diminuir, ó. A potência vai ficar lá embaixo, tá? Porque a potência nominal dela é quando ela estiver na corrente correta, que é 1,8, e ali está bem baixo, tá certo? Por isso que o cara montou o circuito de forma equivocada, né? Quando ligou 5 lâmpadas, tá ok? Corrente baixinha, então diminui a potência do equipamento. Então, no caso, a lâmpada ia brilhar menos, talvez a TV nem ligue, né? Vamos aqui para a última, ó. Questão de 2019 também, ó.
Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado utilizar adequadamente bitola dos fios condutores e disjuntores, de acordo com a intensidade de corrente elétrica demandada. Esse procedimento é recomendado para evitar acidentes, na rede elétrica. No quadro, é especificada a associação para 3 circuitos distintos de uma residência, relacionando tensão no circuito, bitola de fios condutores e a intensidade de corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor. Tá? Com base no dimensionamento do circuito residencial, em qual dos circuitos os equipamentos estão ligados adequadamente, beleza? Então aqui, ó, o circuito 1, a tensão elétrica dele é 110, a bitola do fio 2,5, o disjuntor de 20 amperes e o equipamento de 4.000 watts de potência. Do 2 nós temos 220, 20 o disjuntor e 4.200. E no terceiro, então, nós vamos fazer o seguinte, galera, a gente vai ter que conferir aqui pelo valor da potência e pelo valor da tensão elétrica, qual é o valor da corrente, e vamos comparar aqui com o valor do disjuntor, tá certo? Então os valores, o disjuntor ou tem que ser igual ao valor da corrente obtida ou maior, não pode ser menor. Então vamos lá. Então, nós vamos fazer, calcular a corrente para cada circuito, por circuito 1. Então nós vamos aplicar isso aqui, potência é igual a U vezes I, isolando o I, passa o U para o outro lado, então o I vai ser P sobre U. Então vamos calcular para cada um. Vamos pegar o valor da potência. Para o primeiro, a potência vale 4,2 e o valor do U de 110. Tá? Então vamos lá, substituir. Substituindo aqui, a corrente passa no circuito 1, que a gente chamou de I1, vai ser 4.200, que é a potência, dividido pela DDP, que é 110. Fazendo a divisãozinha aqui, dá 38,2. A gente já observa aqui que está menor. Então, esse primeiro aqui, já vamos botar um falsozinho aqui. Então, esse circuito aqui já está errado. Vou botar um E, de errado. Vamos lá para o segundo, beleza? Do mesmo jeito, vamos pegar a potência dele lá, que é 4.200, potência, e vamos dividir pela DDP, que é 220. Então, 4.200 dividido por, já cancelaria um zero aqui, então ficaria 420 por 22. Fazendo a continha, a gente acha 19,1. Observe lá que o disjuntor está um pouquinho maior, beleza, Então aqui já está certo, só não pode ser menor, do valor da corrente, tá certo? E o outro, o terceiro circuito, vamos fazer a mesma coisa, Vamos calcular a corrente que passa no circuito 3, Pega o valor da potência, 6.600, 6.600, dividido pela tensão, que é 220, Também cancelaria um zerinho aqui, Ficaria 660 dividido por 22. Isso dá exatamente 30, Beleza, O disjuntor ele não pode ser menor do que o valor, ele pode ser um pouco maior, então tá certinho, Então aqui, galera, que a gente observa, pelos cálculos, a gente conclui que somente no circuito 2 e 3 o disjuntor tem corrente elétrica máxima, compatível com os valores que a gente obteve aqui, certo? Então, a resposta correta aqui, é o item E, circuito 2 e 3. Pronto, tudo. Foi aqui a nossa revisão, só com questões do Enem. Podem rever novamente, tá? Então, até a próxima. Um abraço.